Pessoal do quarto ano, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje, nos nossos exercícios, nós vamos continuar falando sobre os processos de modernização do nosso país, iniciando com a retomada da leitura de duas imagens da nossa aula de conteúdo, onde nós vamos comparar as imagens e responder as seguintes perguntas. Qual das duas imagens mostra uma produção de calçados parecida com a que ocorre na atualidade? E ainda, quais são algumas diferenças que existem entre a produção manufaturada e a produção nas fábricas? Nós estamos nos referindo a essas duas imagens aqui. A primeira é de uma produção de sapatos manufaturada, onde cada pessoa ali tem uma atividade em específico e os sapatos são feitos de forma artesanal, de um processo bem demorado. A segunda imagem traz uma fábrica de sapatos, né, na Suécia, e apesar da gente ver muitos homens ali trabalhando, né, de ainda ter uma mão de obra humana, o processo da produção de sapatos era muito mais rápido e eficiente, já que eles trabalhavam com máquinas. A quantidade de sapatos estocada aqui é um exemplo, né, de como essa produção era muito eficiente. Comparando essas duas imagens, nós podemos dizer que a imagem que se adequa, que é mais parecida, né, com o que nós vemos hoje em dia, é a imagem da fotografia ali da fábrica de sapatos registrada em 1930. É claro que de lá para cá o progresso tecnológico foi imenso e as fábricas de sapato hoje são ainda mais eficientes, rápidas, né? Conseguem produzir muito em um tempo muito menor, mas é a imagem que mais se assemelha ao que nós temos hoje como padrão, né? É muito difícil que nós vejamos pessoas que produzem sapatos de forma artesanal, né? Consigam vender esses produtos aí de uma forma eficiente. Ao contrário da produção manufaturada, nas fábricas há o uso de máquinas, a produção é maior, os espaços de produção também são mais amplos e essas são algumas diferenças que nós podemos apontar na letra B. O número 2 pede que você pesquise informações sobre as duas indústrias de maior destaque da região onde você mora e registre o que elas produzem. O número 3 pede que você descreva a atividade de produção semelhante à mostrada na primeira imagem que existe na região onde você mora. Se é que existe, né? Você pode fazer essa pesquisa com o auxílio da internet ou perguntar a pessoas que moram na sua cidade, na sua região há bastante tempo, pedir auxílio dos seus pais, dos seus avós e, portanto, responder a esse questionário. Já na seção Eu Historiador, nós temos a leitura dessa imagem aqui, que é denominada Fábrica Progresso, fábrica de macarrão e massas para sopa de qualquer qualidade, de mais ou menos 1889. É uma propaganda, não é mesmo? Qual a alternativa que indica o propósito dessa imagem? Será que era informar sobre a nova localização da loja de alimentos? Será que era vender passagens de trem? Será que era divulgar a produção de macarrão de massas para sopa? E ainda, o que representa o prédio ilustrado na imagem e que informações são dadas sobre a localização desse prédio? Bom, interpretando essa figura, que é um texto de propaganda, nós podemos dizer que o objetivo era divulgar a produção de macarrão de massas para sopa. A imagem mostra o prédio da própria fábrica Progresso. E as informações, se você observar, talvez seja um pouquinho difícil de enxergar, mas a imagem informa, sim, a localização da fábrica Progresso na Rua da Vala, na cidade de São Miguel, na Bahia. Tudo bem? É uma análise bem interessante de uma propaganda muito antiga.
O número 2 pede que você escreva o nome de ao menos 3 tipos de produtos que começaram a ser fabricados no Brasil nessa época de modernização industrial. Você consegue se lembrar? Bom, é uma pergunta pessoal, mas eu sugiro a vocês ah, a citação de artigos de luxo, roupas, acessórios. Também começou a ser produzido itens voltados para o meio de transporte, produtos farmacêuticos e até produtos alimentícios, como o da propaganda que nós vimos. Tudo bem? Nós vamos continuar falando sobre todo esse processo de modernização e sobre a ampliação da variedade de produtos oferecidos naquela época, a ampliação das fábricas, né? E todo esse processo de modernização, de um aumento de tecnologia, né, durante todo esse período. Até as próximas aulas, até os próximos vídeos.